Olá, eu sou Luiz Pereira, sou formado em teologia pelo... E nós vamos falar hoje sobre o devido respeito à palavra de Deus. Devido respeito à palavra de Deus. Mas antes de começar, eu quero perguntar, por que você é crente? Por que você vai para a igreja? Aí, bom, eu vou para a igreja porque minha esposa vai. Eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir as pessoas lá. As pessoas lá são gente boa. Eu vou para a igreja porque não tenho nada para fazer e eu vou. Por isso eu sou crente. Bom, se o seu objetivo de você ir para a igreja é um desses motivos, então, olha, você pode frequentar qualquer uma. Você não precisa nem estudar a Bíblia. A primeira que você encontrar, você passa a ser membro porque ela é boa. Agora, se você deseja a salvação, aí é diferente, aí você tem que parar e pensar. Né? Porque se o objetivo é ser salvo, então precisamos lembrar que quem irá nos libertar dos nossos pecados é Jesus Cristo, através de sua palavra, e não palavra de homem algum. Então nós precisamos prestar bem atenção nisso. Veja o que diz essa passagem em João 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, esse versículo todo mundo conhece de cor salteado. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Mas já prestou atenção no versículo que está dizendo? Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Conhece a verdade e a verdade libertará. Então, não é permanecer firme no que pastor fala, não é permanecer firme no que professor fala, e muito menos no que padre fala. É prestar atenção, permanecer firme nos ensinamentos de Jesus. Se você viver de acordo com o que Jesus falou, aí você conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Então é isso que está falando esta passagem. Olha só, o que nós precisamos fazer é jogar conforme as regras, jogar conforme as normas. Veja bem, deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem a FIFA. A FIFA é o órgão que rege e comanda, é a autoridade no futebol. A FIFA fez um ensinamento, fez umas regras ou uma doutrina e rege o futebol no mundo todo. Aonde tiver bola e pessoas, eles têm que seguir as normas, o ensinamento ou doutrina. Lembra, ensinamento, doutrina, é tudo a mesma coisa, né? A FIFA fez uma doutrina ou umas instruções sobre futebol, e todos os times do mundo todo têm que seguir a ordem da FIFA. Então, veja bem, Copa do Mundo, seleções do mundo todo se reúnem para jogar uma partida de futebol. Uns falam o idioma do outro, mas a maioria não fala. Parece que vai virar uma bagunça, né? Como é que pessoas do mundo, futebol, seleções do mundo todo, cada um com seu costume, cada um com sua cultura, vai jogar uma partida de futebol junto. Deveria vir uma bagunça, mas não vira uma bagunça, porque o que a FIFA fala, o ensinamento ou a doutrina da FIFA é para todos os futebol, todas as seleções do mundo todo. Por exemplo, seleção brasileira, se derrubar um dentro da área, é pênalti. Por exemplo, na seleção argentina, se o adversário derrubar o outro dentro da área, é pênalti. No Brasil é pênalti. Na Itália, no Japão, tá vendo? Então, em todos os lugares, derrubar um dentro da área é pênalti, porque a FIFA falou que é pênalti. Então, todos seguem o ensinamento da FIFA. Você já pensou se cada um seguisse sua lei, sua própria lei?
seu próprio ensinamento, cada um seguir suas próprias instruções sobre a Bíblia, sobre futebol. Como é que a seleção brasileira vai jogar com a seleção argentina? Derrubar um dentro da área, no Brasil é pênalti, mas vai pensou se lá na Argentina, derrubar um dentro da área é lateral. E agora, como é que esses dois vão jogar futebol? Mas por isso é necessário ter um órgão que rege e dá as ordens e controla o futebol, e comanda o futebol no mundo inteiro, e é a FIFA. A FIFA deu a ordem e todo mundo tem que seguir. Até na rua aí, os meninos brincando de bola, eles seguem a instrução da FIFA. Pênalti, é mão, lateral. Né? Eles seguem a instrução da FIFA. Assim como a FIFA é a organizadora do futebol mundial, Jesus Cristo é o organizador das igrejas. Por causa que a FIFA é a organizadora do futebol, derrubar um dentro da área é penalidade nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, no Paraguai, em todos os países da África, em todos os continentes, derrubar um dentro da área é pênalti. Quem falou é pênalti? A FIFA e a organizadora do futebol. E nós somos testemunha e o futebol está seguindo a orientação da FIFA direitinho, respeitando a autoridade da FIFA. Já pensou? A FIFA diz que se o adversário derrubar o outro dentro da área, o Brasil diz é lateral, mas a FIFA diz é pênalti. Então, a seleção brasileira estaria desrespeitando a ordem do organizador, e é a FIFA. Jesus é o organizador da igreja, mas os católicos ensinam a mesma coisa e os batistas. Os testemunhos de Jeová ensinam a mesma coisa e os batistas. Os testemunhos de Jeová ensinam a mesma coisa e a igreja católica. A Assembleia de Deus ensina a mesma coisa que os adventistas do sétimo dia? Está vendo? Então, os pessoal do futebol está respeitando as orientações, as ordens do seu organizador e a FIFA. Todo time do mundo todo, derrubar um dentro da área é pênalti. Independente da sua raça, da sua cultura, da sua nacionalidade, derrubar um dentro da área é pênalti, porque a FIFA falou e tem que ser assim. E todos têm que seguir a ordem da FIFA. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. E tem escrito na Bíblia dos brasileiros, tem escrito na Bíblia dos argentinos, dos Paraguai, do Japão, em todo mundo a Bíblia é uma só. E diz nenhuma, diz em todas. Uma vírgula e tem nenhuma, tem em todas. Mas por que os católicos não ensinam de acordo o ensinamento, a doutrina os católicos têm uma doutrina diferente da doutrina de Testemunho de Jeová, diferente da doutrina das Assembleias, diferente da doutrina dos Adventistas. Cada um tem uma doutrina diferente. Cada um tem um organizador diferente? Não, Jesus é o organizador. Isso é uma evidência e as religiões não estão respeitando a palavra de Deus. O time de futebol, as seleções, estão respeitando a doutrina, o ensinamento da FIFA, mas as igrejas não estão respeitando o ensinamento de Jesus Cristo. Veja bem, eles estão desrespeitando Jesus Cristo. O pessoal do futebol está respeitando a FIFA, porque todos seguem a ordem da FIFA. Mas a igreja não, cada um tem um ensinamento diferente, a Bíblia é uma só, a ordem de Jesus é uma só para todos, mas cada um tem uma doutrina diferente. Então, estamos desrespeitando a palavra de Jesus. E a única maneira de não morrermos eternamente, isto é, ter salvação, é obedecendo os ensinamentos de Jesus. A única maneira de ser salvo é obedecer os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos obedecer o ensinamento de Jesus. Veja novamente essa passagem. Asseguro-lhe se alguém, asseguro-lhe
E se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Olha só, guardar as palavras jamais verá morte. Guardar as palavras não é você pegar a sua Bíblia, enrolar em um plástico e guardar dentro do guarda-roupa. Isso não é guardar as palavras de Jesus. Guardar as palavras de Jesus tem a ver com obedecer a palavra de Jesus. Então ele está dizendo, jamais verá morte. Se não obedecer a palavra de Jesus, vai sim ver a morte. Veja, Deus exige do homem respeito para com a sua palavra. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Mas Deus não vai deixar passar o desrespeito à palavra dele. Deus não vai suportar, Deus não vai deixar de punir e desrespeito à palavra dele. Deus exige respeito com a sua palavra. Sempre exigiu e vai continuar exigindo respeito com a sua palavra. Veja esses exemplos em Gênesis, capítulo 19 e versículo 17. Assim eu os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você morrerão, ou você será morto. Né? Olha só, não dá detalhes. O anjo chegou lá em Sodoma e Gomorra, falou para aquela família, vai embora, fuja e não olhe para trás. Ou então você vai ser morto. Jesus não dá detalhes. Você observa as coisas de Deus, e Deus, quando dá uma ordem, ele não dá detalhe. Não olhe para trás, porque se você olhar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele não precisa dar detalhe, e ele só dá a ordem. Abre aonde nós obedeceu, não. Vá embora e não olhe para trás. Essa foi a ordem. Veja o que aconteceu no versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Olha só, ela só fez olhar para trás, não ofendeu ninguém, não desmoralizou ninguém, só fez dar uma olhadinha para trás. Mas se foi Jesus falou, Deus falou, não olhe para trás, ela olhou. Então, tem que obedecer a Jesus. Desobedeceu às ordens de Jesus, morreu. Está vendo? Veja novamente João 5, versículos, João 8, versículo 51. Asseguro-lhe, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Não dá detalhe nenhum. Eu lhe asseguro que se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Lendo esse versículo ao contrário, asseguro-lhe que se alguém não guardar as minhas palavras, vai ver a morte. Guardar as palavras é obedecer a Jesus Cristo de acordo com o Novo Testamento. Também não dá detalhe, só fala, tem que obedecer as palavras de Jesus, e senão vai ver a morte. Não dá detalhe também. Veja esse outro exemplo em Êxodo 30, e versículo 34 até o 38. Diz assim, disse ainda o Senhor a Moisés, junte a seguinte essência, bálsamo, ônica, albano e incenso puro, todos em quantidade iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, da tenda do encontro, onde me encontrarei com vocês. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Esta foi a ordem de Deus para ele. Então, Deus deu uma ordem. Deus deu a receita. Assim como alguém pode te dar também uma receita de bolo. Põe aí 2 ovos, põe 2 xícaras de farinha de trigo, põe uma xícara de açúcar, põe... Né? Então, foi essa a receita que Deus deu para o incenso. Vamos ver o que aconteceu?
Veja o que aconteceu então. Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 2. 1 e 2. Diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, pregaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e os consumiu, morreram perante o Senhor. Olha só, Deus deu a receita para ele, ele foi, colocou tudo que Deus mandou, mas ele acrescentou uma substância sem que o Senhor tivesse dado ordem. Com certeza ele pegou, viu uma substância lá e junto com ele, era a receita que Deus deu, melhorava a fragrância. Daí aí, era da Deus, colocou. Deus não mandou, Deus não deu ordens, sem que tivesse sido autorizado. Acrescentou alguma coisa, querendo ajudar Deus. Mas saiu o fogo e consumiu ali, morreu ali mesmo perante o Senhor. Tem muita gente mudando o que a Bíblia diz, mudando o que os apóstolos falou, para querer melhorar a receita de Deus. A diferença é que hoje Deus não está mais agindo como antes. Morreu ali mesmo perante o Senhor. Hoje você desobedece a Deus, ensina coisas e não tem nada a ver com a Bíblia e não morre. Porque Deus, pela misericórdia de Jesus, está dando um tempo para a pessoa se arrepender. Mas um dia, vai chegar um dia e Deus vai cobrar tudo que está fazendo. Todos os ensinamentos errados, Deus vai prestar conta a Deus. Então, precisamos respeitar a palavra de Deus. Veja este outro exemplo. Número 4, versículo 15, onde fala: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão arreá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São estes os utensílios da tenda do encontro e os coatitas arrearam. Então a ordem é não pôr a mão nos objetos sagrados. Se isto é sagrado, então não põe a mão, esconda a mão disso. Essa é a ordem de Deus. Também ele não dá detalhe. Porque você não pode pôr a mão, porque se você pôr a mão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus não dá detalhe. Ele só fala, não põe a mão. E aí veja o que aconteceu. Em 1 Crônica 13, 9 e 10. Quando chegaram à eira de Idom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois havia tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo perante o Senhor. Olha só, a Arca da Aliança, se tem um objeto sagradíssimo, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era muito importante para eles. Se o povo de Deus vai brigar contra outro povo, e se o povo de Deus levasse a Arca da Aliança na frente, ele vencia. O povo de Deus, com 1000 homens, vencia o inimigo com 10.000 homens, se ele levasse a Arca da Aliança na frente. Se eles não levassem a Arca da Aliança, o povo de Deus, com 10.000 homens, perdia para 100 homens inimigos. Então, você observa que a Arca da Aliança é um objeto muito sagrado, né? Sagrado mesmo. E Uzá ia do lado, o carro de boi, a roça, o pneu topou num buraco, e ela fez isso para poder cair. Um objeto sagrado daquele não vai deixar cair e desperdiçar. Já pensou o povo de Deus sem a Arca da Aliança? Então ele, com todo desejo de proteger, não deixar, com toda boa intenção, estendeu a mão e segurou na arca. A ira de Deus se acendeu e ele morreu ali mesmo. Ele teve mal intenção em fazer isso?
Não, usar não teve má intenção, muito pelo contrário, mas o que foi e Deus falou, para não pôr a mão. Tem muitas pessoas com boas intenções mudando o evangelho, ensinando coisas que não está, e não tem nada a ver com o ensinamento dos apóstolos, achando e está ajudando Deus. Mas Deus não está dando com isso. E Deus vai chegar um dia e todo mundo vai prestar conta a Deus. Por enquanto, Deus está dando uma oportunidade para se arrepender. Devemos obedecer a Deus segundo as suas determinações, sem tirar nem acrescentar coisa alguma do que ele diz. Sem tirar e sem acrescentar. Devemos obedecer a Deus segundo a sua determinação, segundo ele falou. Temos que obedecer a Deus segundo o que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Nada de tirar e nada de acrescentar. Veja em Apocalipse, veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. E são descritas neste livro. A ordem é nada tire da Bíblia e nada acrescente. Então precisa ter cuidado para não ensinar nada e os apóstolos não ensinaram. Se alguém acrescentar, se alguém tirar, vai responder perante Deus no último dia. Nós precisamos ter muito cuidado. Respeitar a palavra de Deus é viver de acordo com o Novo Testamento. É viver de acordo com o que Jesus falou através dos apóstolos. E toda criatura respeita a palavra de Deus. A natureza respeita a palavra de Deus. Os demônios respeitam a palavra de Deus. Veja, Marcos 4, versículo 39, diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se quietou e fez-se grande bonança. O vento, aí um dos apóstolos estava lá na hora, falou: quem é este? Até o mar e o vento obedece. Esse é o Criador, Jesus Cristo. Jesus falou, temos que obedecer exatamente como ele falou. Nada de mudar. A natureza respeita a palavra de Deus. O vento e o mar respeitam a palavra de Deus. Os demônios respeitam a palavra de Deus. Eu devo respeitar a palavra de Deus e você deve respeitar a palavra de Deus. Mais uma vez, respeitar é viver de acordo com o que está escrito. Quando você acrescenta uma coisa ou você tira uma coisa, você não está respeitando a palavra de Deus. Como devemos respeitar a palavra de Deus hoje? De que maneira devemos respeitar a palavra de Deus hoje? Se afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinamentos de Cristo, não estamos em comunhão com Ele. Está vendo? Se você diz que você é cristão e não permanece nos ensinamentos de Jesus, você não tem comunhão com Jesus. Fala amém, fala aleluia, ora a Deus, ora, evangeliza, mas se não estiver de acordo com o Novo Testamento, você não tem comunhão com Jesus. E qual é a consequência disso? Jesus só vai salvar no último dia e estiver em comunhão com Ele. E se estiver ensinando coisas e não está de acordo com o Novo Testamento, não tem comunhão com Ele e não será salvo. É grave isso, né? Veja o que diz primeiro, 2 João, versículo 9. 2 João só tem um capítulo, então a gente fala logo, 2 João, versículo 9, né? Fala assim: todo aquele que não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Olha só, todo aquele que não permanece no ensinamento. Essas religiões que nós falamos aí, elas estão permanecendo no ensinamento de Cristo? Toda ele permanece no ensinamento de Cristo. Tá vendo? Toda ele não permanece no ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Essas eles estão indo além do que Jesus falou? Com certeza estão.
né? Com certeza estão. No mundo tem mais de 40.000 religiões, doutrina diferente, totalmente diferente uma da outra. Onde achou essa diferença, se a Bíblia de todo mundo é a mesma? Então, isso quer dizer, estão indo além. E a Bíblia diz, não tem Deus. Olha, interessante, não tem Deus. Você passa aí na rua e vê gritando amém, aleluia, na maior alegria, na maior fervor, falando o nome de Deus alto, mas a Bíblia diz que não tem Deus, pelo fato de não estar ensinando de acordo com o Novo Testamento. Não tem Deus. Se não tem Deus, tem. Né? Se não tem Deus, e tem então. Tem Deus só nos lábios, mas de verdade não tem Deus, porque não está permanecendo no ensinamento dos apóstolos. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Igreja diferente uma da outra. Quantas você já ouviu falar? Igreja Universal do Reino de Deus, 1. Igreja Batista, 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Assembleia de Deus. Igreja Católica. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Igreja Brasil para Cristo. Igreja Cristã no Brasil. Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí você vai, igreja, mais igreja, tá vendo? Então, se você continuar contando aí, você vai chegar a mais de 40.000 igrejas diferentes, mais de 40.000. Imagine só, cada um com sua doutrina, cada um com seus ensinamentos totalmente diferentes uma da outra. Como é que pode ser a Bíblia de todas fala a mesma coisa? Aonde eles achou essas diferenças? Como é que eles conseguem ser tão diferentes uma da outra se a Bíblia que eles usam é a mesma? Não precisa fazer teologia para saber e eles estão desrespeitando a palavra de Deus. Não é mesmo? Olha só, há diferença nos seus ensinamentos? Sim. Há muita diferença. Um diz que tem que batizar criança, outro diz que criança não pode ser batizada, tem que batizar adulto. Uns falam que não precisa se batizar para ser salvo, basta levantar a mão, basta crer. Cada um ensina uma coisa diferente. Uns falam que precisa guardar sábado, outra diz que não precisa guardar sábado, uma diz que precisa dar dízimo, outra diz que não precisa dar dízimo. Aonde vê isso? Afinal de contas, a Bíblia tem um ensinamento para cada uma dessa religião? Não, a Bíblia tem um ensinamento só para todas. Mas como elas conseguem ser tão diferentes uma da outra? A única explicação é eles estão desrespeitando a palavra de Deus. E se não se arrepender, Deus vai cobrar no último dia. Então, há diferença nos seus ensinamentos? Sim, há diferença sim. Se você for estudar 10 igrejas diferentes sobre o mesmo assunto, faça o seguinte, escolha entre essas aí 10. Aí você pega a sua Bíblia e escolhe um assunto. Vamos, por exemplo, batismo. Aí você chega na primeira igreja, você fala, pastor, eu quero que o senhor me ensine sobre batismo, e quero que o senhor use a minha Bíblia. Ele vai pegar a sua Bíblia e vai te ensinar sobre batismo. Você anota tudo ele falar. Aí você vai na igreja número 2. Chega lá e você fala, pastor, eu quero que o senhor me ensine sobre batismo, e quero que o senhor use a minha Bíblia. Ele vai pegar a sua Bíblia e vai ensinar sobre batismo. Aí você vai na outra, e quando chegar nas 10, aí você observe todo ele falou. Você anota tudo e cada um fala, e depois você vai conferir tudo e cada um fala. Você vai ter 10 parecer, 10 ensinamentos diferentes sobre o mesmo assunto e usando a mesma Bíblia. Como pode ser isso? Isso é desrespeito à palavra de Deus. Isso é onde eles tiram isso. E cada um deles vai dizer, olha, eu ensinei a verdade. O outro ensina totalmente diferente um do outro e vai dizer, olha, o que eu estou falando é a verdade da Bíblia. O terceiro vai falar a mesma coisa, o quarto e até o 10º vai falar. Nós ensinamos o que a Bíblia diz, mas quando você conferir, os 10 vai estar totalmente diferente um do outro. O ensinamento vai ser 10 diferente um do outro. A Bíblia tem tudo isso mesmo?
ou estão desrespeitando a palavra de Deus? E você acha? Olha só, cada uma irá ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto. E isto usando a mesma Bíblia. E pode, cada uma vai ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto. E isto usando a mesma Bíblia. E todos vai dizer e ensinar a verdade. Tem 10 verdades na Bíblia? Não, não tem 10 verdades na Bíblia. Mas cada uma vai afirmar, ensinar só a verdade. Eu ensinei a verdade. Todos vai dizer isso. Ensinei a verdade. É possível que todos estejam ensinando a verdade? Não é possível, não pode. Como é que pode 10 parecer diferente sobre o mesmo assunto? Como é que pode estar ensinando a verdade? Quanta verdade tem na Bíblia? Quantas verdades tem na Bíblia? 8? 9? 1,5? Na Bíblia só tem uma verdade. A Bíblia diz batismo é assim ou é assado. A Bíblia não tem 10 ensinamentos diferentes sobre o mesmo assunto. E por que eles estão, cada um dá um ensinamento diferente sobre o mesmo assunto, dá um parecer diferente sobre o mesmo assunto? A Bíblia não tem. Quantas verdades tem na Bíblia? A Bíblia só tem uma verdade. É possível que uma só esteja falando a verdade, ou nenhuma esteja com a verdade. Mas todas afirmam, ensinamos só a verdade. Né? Se estas igrejas têm seus ensinamentos totalmente diferentes uma das outras, e a Bíblia de todas tem o mesmo ensinamento, como pode todas serem a verdade? Não pode. Talvez uma esteja ensinando a verdade e 9 esteja mentindo, ou todas as 10 estão mentindo. Todas falando a verdade, com certeza isso não pode ser. Tá vendo? Se você veja esta reta aí, tá vendo? Essa faixa preta aí. Quantos centímetros? Você sabe o que é centímetro? Quantos centímetros? Qual é o tamanho delas aí? Se perguntar aos alunos na sala, um vai dizer tem 13 centímetros. Outros vai dizer tem 8. Outros vai dizer tem 25. Outros vai dizer tem 31. Tem 18. Tem 9. Então, cada um vai dizer uma metragem diferente. Essa lista preta aí, cada um vai dizer, tem 13 centímetros, tem 25 centímetros, tem 18 centímetros, tem 31, tem 9 centímetros. Então, a resposta de todas é a verdade? Todos acertou. Não pode. Isso aí é um só. Como é que pode ter 13 centímetros e ao mesmo tempo 25? Como é que pode ter 13 centímetros, 25, ao mesmo tempo 31? Como é que pode ter 13 centímetros, 25, 31, ao mesmo tempo 18 centímetros? Talvez todos estejam ensinando errado. Ou talvez um ensinou a verdade, ou talvez nenhum. O que não pode é todos estar certo. Isso aí é uma só. Isso aí não tem 13, de 25, 31, 18 e 19 centímetros ao mesmo tempo. A mesma coisa é a Bíblia. Como é que cada um tem um ensinamento diferente sobre o mesmo assunto usando a Bíblia? A Bíblia não tem um ensinamento diferente para cada religião. O que a Bíblia fala para todos. Isso prova que estão desrespeitando a palavra de Deus. E não precisa fazer curso de teologia para descobrir que estão desrespeitando a palavra de Deus. Não é mesmo? Então, a resposta de todos é a verdade? Não, não é a verdade. Como saber qual é a verdade? Como é que nós vamos saber quantos centímetros tem essa lista preta aí? Aí você tem que medir, né? Você tem que medir, medindo uma medida verdadeira. Pega uma medida verdadeira e você mede, né? Medir para saber quanto tem. E sobre essas igrejas, como é que podemos saber
quantos centímetros tem? Como podemos saber qual dessas igrejas é a verdade? Cada uma ensina um assunto diferente. A Igreja Universal do Reino de Deus ensina totalmente diferente do Batista e fala que está ensinando a verdade. Adventista do sétimo dia, Assembleia de Deus, cada uma tem uma doutrina diferente. Tem uma verdade diferente uma da outra. A Bíblia tem várias verdades, na Bíblia só tem uma verdade. Como saber quem está ensinando a verdade? Talvez uma delas talvez só uma esteja ensinando a verdade, ou talvez nenhuma esteja ensinando a verdade. O que não pode é todas estar ensinando a verdade. Tem muita gente desobedecendo a Deus. Então, como saber quem está ensinando a verdade? Medindo uma medida verdadeira. A igreja que não está de acordo com a Bíblia, esta está desrespeitando a palavra de Deus. Como é que faz para medir? É a Bíblia. Então, veja como é que eles louvam a Deus. E veja o que a Bíblia diz. Como é que quem é os líderes da igreja? O que a Bíblia diz? Como é a contribuição na igreja? O que a Bíblia diz? Aí você vai comparando com o que a Bíblia diz, você vai saber quem está falando a verdade e não está. A Bíblia é o nosso padrão. Está de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a autoridade e diz quem está falando a verdade. Então, tem que medir uma medida verdadeira. E, nesse caso, a medida verdadeira é a Bíblia. Usando a Bíblia, nós vamos saber quem está errado e quem está falando mentira. Como Deus vê a divergência entre os ensinamentos e prática cristã na atualidade? Como é que Deus vê toda essa confusão? Então, concluímos que tudo isso é divisão e não é aceitável. Deus está vendo muita tristeza, não é isso que Deus queria, isso não estava nos planos de Deus, isso foi causado pela desobediência dos que falam mentira, e Deus não está aceitando nada disso. Veja essa passagem, Efésios 4, versículo 1 a 6, onde diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe e viva de maneira digna da vocação e receberam. Seja completamente humilde e dócil. E seja paciente, suportando uns aos outros, com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu queria chamar a atenção dessa palavra aí. Há um só corpo, há um só Deus, uma só fé, uma só esperança, e há um só corpo. A Bíblia diz que quantos corpos existem? Existe um só corpo. Agora a pergunta é: o que é corpo? Corpo é o E. Vamos ver, existe um só corpo. Então vamos ver. Efésios 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo. Olha só. De acordo com Efésios, corpo é a igreja. E a Bíblia diz que há um só corpo. Isso quer dizer o quê? Existe uma só igreja. Mas não é isso. Eu vejo aí, tem uma igreja diferente cada esquina. Cada uma esquina da rua tem uma igreja diferente. E a Bíblia vem dizer que há uma só igreja. Um só corpo, uma só igreja. Como é que é isso? Existe uma só igreja. Existem muitas igrejas, mas Jesus só reconhece como dele uma só. Se Jesus reconhece uma só, e as outras? As outras não é responsabilidade de Jesus. Jesus só conhece uma. Todas falam o nome de Deus. No inferno também fala o nome de Deus. Mas Deus só reconhece uma como sendo dele. As outras, Deus não tem nenhum compromisso com as outras. E ou é esta uma só igreja e Jesus reconhece aquela e vive de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Essa é a igreja e Jesus reconhece
como sendo dele. Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo. Tá vendo? Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Tá vendo? Então, se cada uma igreja dessa, olha só, se cada uma igreja dessa é o corpo de Cristo, isso é dizer o quê? Isso é dizer que Cristo tem vários corpos. Como é que pode isso? Cristo é a cabeça da igreja, né? Se Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja, né? Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja. E há hoje um só corpo, né? Existe um só corpo. Então, se Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja, e a da igreja e a hoje é um corpo pelo fato de cada uma ter seus ensinamentos diferentes ou doutrina diferente, então é possível que só uma delas é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma delas. A única maneira de ficarmos sabendo é medindo com a medida verdadeira, né? A igreja é o corpo de Cristo. E o que faz a igreja ser o corpo de Cristo é justamente a doutrina. A doutrina dela faz ela ser o corpo de Cristo. E a da igreja é um corpo diferente, por quê? Porque cada uma delas tem uma doutrina diferente, né? Então, Jesus só tem um corpo só. Então, como é que eu vou saber qual é este um só corpo? Esta é uma só igreja. Medindo uma medida verdadeira, comparando os seus ensinamentos com o que a Bíblia diz. Assim, nós vamos conseguir ser um só corpo, o corpo de Cristo. Ok? Então, veja em João, capítulo 17, versículo 1 diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então nós vimos no versículo 1 e Jesus está orando. Aí chega o versículo 9, ele fala: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por a ele que me deste, pois são teu. Tudo e tenho é teu, e tudo e tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos. Então a oração de Jesus é para que se diz estão ser um, como Jesus é um Deus. Então, quando os pais saem desses filhos sozinhos, os pais preocupados e mais preocupa o pai, os pais mais falam: filho, não mexa no fósforo, não mexa no fogo, não mexa no fogo. Então, os pais têm medo, e isso, se os filhos mexerem no fogo, vai se queimar e pode até morrer. Então, o pai, e mais preocupa o pai recomenda mais ao seu filho. Então, Jesus, quando estava para subir, ele mais se preocupava com a unidade. Então, ele orou para se diz cristão fosse um, assim como ele e Deus é um só. Veja o que diz: unidade total foi o que Jesus pediu. Ele está pedindo unidade total. Há esta unidade hoje? Existe essa unidade hoje? Não existe essa unidade. Cada um ensina uma coisa diferente. Isso não é unidade, né? Eu sou da igreja A e você é da igreja B. A minha igreja é totalmente diferente da sua, mas eu vou na sua casa, almoço, você vai na minha casa, janta, nós somos amigos, nós somos unidos. Não é esta unidade que Jesus está pedindo aqui. A unidade que Jesus está pedindo tem a ver com o ensinamento, e todos sejam um no mesmo ensinamento. E não existe esse ensinamento. Há esta unidade hoje?
e não está promovendo esta unidade hoje, está fora do cristianismo. Está vendo? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Deus fala uma coisa e Jesus fala outra? Não. Jesus e Deus falam a mesma coisa. E os cristãos devem ser assim. Caso estão errados, se arrependa ou Deus vai cobrar no último dia. Então, se Deus fala uma coisa e Jesus não, se Deus e Jesus não falam coisas diferentes, então uma igreja fala uma coisa e a outra fala outra coisa. Isto está certo? Isso não está certo. Isso não está certo. Jesus também orou, sabe que Jesus também orou por mim e por você? Foi para que nós hoje fosse um, assim como Ele e Deus é um. Tá vendo? Jesus também orou por nós, para que também fôssemos unidos com a mesma doutrina dos apóstolos. Essa oração, para que nós ser unidos com a mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos. Cada um tem uma doutrina diferente, então não estão atendendo a oração de Jesus. Veja essa passagem, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por estes era época, né? Rogo também por aqueles que irão em mim no futuro. Nós hoje somos esse futuro, né? Eles verão em mim por meio da mensagem dele, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo crê e tu me enviaste. Os cristãos, a oração de Jesus é para que nós, os cristãos, fosse um, como Jesus é um Deus. Essa unidade que Jesus está pedindo é a unidade que você vê no futebol. Derrubar um dentro da área é pênalti. Quem falou? A seleção brasileira. A seleção japonesa também falou que derrubar um dentro da área é pênalti. A seleção alemã também falou que derrubar um dentro da área é pênalti. A seleção italiana fala que derrubar um dentro da área é pênalti. Todos os futebol no mundo todo fala que derrubar um dentro da área é pênalti. E a autoridade falou e é assim. E todas respeitam. Então, isso mostra que as religiões, as denominações, não estão respeitando a palavra de Deus. Cada um fala uma coisa diferente. E temos que sair dessa confusão religiosa. Nós não queremos ser punidos por Jesus, né? Então, vamos atender a oração de Jesus e vamos ficar com a doutrina dos apóstolos ou não? Você escolhe. A escolha é sua, né? No último dia, Deus irá cobrar isto de cada um de nós, um por um. Deus não vai punir o pastor por causa que você não vive de acordo com o Novo Testamento. Deus vai cobrar um de cada um. E não adianta, Deus não vai aceitar desculpa lá. Ah, Senhor, eu não vivi de acordo com o Novo Testamento porque a minha religião ensinava, tinha uma doutrina diferente. Aí Deus vai mostrar o inferno lá. Onde estão lá? E você vai para lá também. Então, cada um de nós precisamos respeitar a palavra de Deus, vivendo de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Cada um de nós. Ok? A unidade vai fazer o povo crer nele. Neste diz o versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. E eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me enviaste. De acordo com essa passagem, o mundo vai crer em Jesus se vê essa unidade entre os cristãos. Agora eu entendo porque o mundo está em medo. Quando você vai falar da paz de Deus, o povo xinga, não aceita. Porque a unidade entre os cristãos é a condição das pessoas crerem em Jesus. E às vezes eu vou evangelizar e as pessoas não aceitam, eu chamo ele de incrédulo. Mas de acordo com a Bíblia, a unidade entre os cristãos vai fazer. Não há unidade entre os cristãos, como é que o povo vai crer em Jesus? Se todas as religiões fossem unidas no mesmo parecer, no mesmo ensinamento dos apóstolos, o mundo já tinha sido ganho para Cristo. Mas a desunião entre os que se diz cristão faz o mundo ser incrédulo. É isso que nós vemos na Bíblia.
Jesus ensina uma coisa e Deus ensina outra? É isto que diz o versículo 22? Ele já ensina uma coisa e a outra ensina outra. Não pode. Mas pode eles ensinar uma coisa e a outra eles ensinar outra coisa. Não pode. Tem que ser igual Jesus e Deus. Lembra-se dos jogadores? Como eles se combinam? Isto porque eles acompanham a mesma regra. A Bíblia é a nossa regra. Os jogadores, os times, os clubes de futebol, as seleções dos países, elas se combinam na mesma regra, na mesma doutrina, no mesmo ensinamento de futebol. A Bíblia é a nossa regra, porque a FIFA fez uma regra para o futebol. E eles se combinam acompanhando essa mesma regra. A Bíblia é a nossa regra. E cada um ensina uma coisa diferente. Desrespeito à palavra de Deus. Isso é desrespeito para Deus. Unidade é mandamento de Deus. Unidade é mandamento. Então, cada um de nós precisamos pegar a Bíblia e viver de acordo com o que a Bíblia diz. A minha religião não aceita. Aí você tem que escolher obedecer a Jesus ou obedecer a sua religião. Quem vai te salvar é Jesus. Então, o conselho é obedecer a Jesus. Veja essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Se você tem uma pergunta, você está vendo o meu e-mail aí, você pode mandar para o meu e-mail aí, né, a pergunta. Olha só, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, e concorde uns com os outros no que fala. Olha só, concorde uns com os outros no que fala. E as testemunhas de Jeová fala, os católicos aceitam? Isso católico fala, os Assembleias de Deus aceita? E a Assembleia de Deus fala, Igreja Universal aceita? Não. Não. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde uns com os outros no que falam. Estão desrespeitando a palavra de Deus. Adão ensina uma coisa diferente. Não, a verdade é da dízimo. Não, a verdade não é da dízimo. Não, a verdade é batizar criança. A verdade é batizar adulto. A verdade não está concordando com o que fala. Então está desrespeitando a palavra de Deus. Para que não haja divisão entre vocês. Já houve divisão. Cada um ensinando uma coisa diferente, já é divisão. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisão entre vocês. Com isto, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Olha só, ponte comigo, ponte divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Quanta divisão tem aqui? Aí os alunos realmente vão dizer 4, vai dizer 3. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Está vendo? Quantas? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. 3 divisão? Não, 4 divisão. Esses que estão dizendo eu sou de Cristo também estão errados. Como está errado? Vocês estão dizendo que são de Cristo. Eles estão errados, porque ele está dizendo eu sou de Cristo. Ele deveria dizer o seguinte: nós somos de Cristo. Ele deveria estar ajudando a combater a divisão. Mas está dizendo eu sou de Cristo. É dizer, se eu estou dizendo eu sou de Cristo, eu estou dizendo que você não é. Então eu também estou causando divisão. Então, 4 divisão. Está vendo? Está dizendo eu sou de Cristo, também está dividido. Porque ele está dizendo ele é de Cristo, automaticamente ele está dizendo que os outros não são.
Olha só. A divisão entre vocês. Com isto quero dizer, cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Infelizmente, Cristo está dividido. O mundo religioso, Cristo está dividido. Na Bíblia, Cristo não está dividido, não. Mas no mundo religioso está. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Pedro? Acaso Cristo está dividido? Infelizmente, sim. Né? No mundo religioso atual, Cristo está dividido. E se não haver arrependimento, Deus vai cobrar caro por essa divisão. Vai cobrar muito caro. Eu espero que você e nós possamos sair do meio dessa confusão. Como é que vamos sair? Ensinando somente o que está escrito. Nada mais e nada menos. Com isto quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou universal, eu sou batista, eu sou de Pedro, eu sou assembleia. Não é isso? Isso não é divisão? A mesma coisa está acontecendo lá em Corinto. Eu sou batista. Não, eu sou assembleia. Eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová. Acaso Cristo está dividido? Paulo ordenou a seguir a doutrina de Cristo. É uma ordem. Se a doutrina de Cristo, a ordem de Paulo. O que nós podemos fazer para combater esta desunião religiosa atual? É que você pode fazer para combater a desunião religiosa da atualidade. Precisamos fazer alguma coisa. Veja umas causas da divisão. 1 Timóteo 4, 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência autorizada e proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para ser recebido com ação de graça pelos que creem e conhece a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha só, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores. Abandonar a fé não é falar, fulano não está vindo mais para a reunião, fulano não está vindo mais para a igreja, fulano abandonou a fé. Não é isso, não. Isso também é abandonar a fé, mas abandonar a fé aí é abandonar os ensinamentos dos apóstolos. Isso é abandonar a fé. E vão seguir espíritos enganadores e doutrina de demônio. E é espírito enganador? Espírito enganador é um ensina mentira. E doutrina de demônio é qualquer coisa que não esteja de acordo com o Novo Testamento. Se isso não está de acordo com a Bíblia, com o Novo Testamento, é doutrina de demônio. E se eu estou ensinando não está de acordo com a Bíblia, eu sou espírito enganador. Então, há muitos espíritos enganador. E há muita doutrina de demônio aí. Porque doutrina de demônio é qualquer coisa que não esteja de acordo com o Novo Testamento. Então, precisamos tomar cuidado. Apostatar da fé significa abandonar ou substituir os ensinos básicos do cristianismo por outro. A Bíblia fala uma coisa e você abandona e ele ensina outra coisa. Isso é apostatar da fé. Substituir o ensinamento por outro. Versículo 1, a causa. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores. Doutrina de demônio. Este ensino de demônio não tem o nome de demônio. Já pensou uma igreja? Oi, venha para a minha igreja, e a minha igreja tem doutrina de demônio, a minha igreja tem espírito enganadores. Não tem isso. Todas falam, todas dizem, ensina a verdade. Venha para a minha igreja e aí ensinamos a verdade. Mas se não estiver de acordo com o Novo Testamento, é doutrina de demônio. Mas a doutrina de demônio não diz que é doutrina de demônio. Todas vão dizer ensinamento de Deus. Todas vão dizer ensina a verdade. Mas
não está de acordo com o Novo Testamento, é doutrina de demônio. O arate dos apostata, né? Tais ensinamento vem de homens hipócrita e mentiroso, e tem a consciência alterizada. Hipócrita e mentiroso porque não está ensinando de acordo com os apóstolos ensinaram. Mentiroso porque não está ensinando de acordo com o que Jesus ensinou. Tem a mente alterizada porque de tanto ensinar mentira, a mente já congelou na mentira. A mentira para ele, a hora de tanto ensinar mentira, a mentira para ele, a hora já é verdade. A mente alterizada. Existe muito aí assim. Os ensinos deles, versículo 3, proíbe o casamento e o consumo de alimento, e Deus criou para ser recebido uma ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 3, uma pequena lista da mentira que eles ensinam. Né? Proíbe isso, proíbe aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode outra, mas o que eles fazem de errado é muito mais do que isso. Né? A Bíblia não diz tudo que eles vão fazer de errado, só algumas coisas. Proíbe o casamento, proíbe o consumo de alimento e tal e tal. Mas o que eles fazem é mentira, é muito mais. A lista é muito maior. Tá vendo? A arma contra essas pessoas é a verdade. Se apegue e os apóstolos ensinou. Não saia para a direita e nem saia para a esquerda. Nem acrescente e nem tire nada. A nossa arma contra as doutrinas de demônio, contra o espírito enganador, é a verdade. Veja 2 Timóteo 4, versículo 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão merte para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se às fábulas. Esse dia já chegou? Com certeza já. Com certeza já. Veio o mundaréu de religião e tá. Adão ensinando uma coisa diferente. Então isso aí já chegou. Então eu preciso conferir para ver se eu não estou no meio dessa mentira. Será que esta passagem e outras passagens semelhantes explica a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente, visto que a Bíblia de todas diz a mesma coisa? Esta passagem e outras passagens explica a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente, visto que a Bíblia de todos ensina a mesma coisa. Espírito de demônio, doutrina de demônio, espírito enganadores. Então, agora eu entendo porque cada uma religião e tem uma doutrina diferente. E a Bíblia diz que esse dia ia chegar. E chegou e está em nosso meio. Precisamos ter cuidado. Recusarão a verdade, só aceitam e lhe agrada. Estão fazendo com a Bíblia é o que faz no restaurante. Você senta, a gente dá uma lista da comida que tem lá disponível, ou chamado cardápio, e você escolhe o que você quer e rejeita o que você não quer. Eles estão pegando a Bíblia e ensinando só o que eles acham melhor para ele, e rejeitando o resto. Vai pagar caro. Deus vai cobrar no último dia. A arma contra isto é a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Jesus Cristo. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Não acrescente nada. 1 Coríntios 4, versículo 6. Vamos ver o que diz lá? Vamos ver o que diz. Irmão, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprenda de nós o que significa. Não ultrapassei o que está escrito. Olha só, não ultrapasse o que está escrito. Essas religiões estão ultrapassando o que está escrito?
Com certeza estão ultrapassando o que está escrito. E a ordem é: não ultrapasse o que está escrito. A Bíblia diz: não ultrapasse. E nós somos testemunha e não precisa fazer teologia para saber que essas religiões estão ultrapassando o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem, nem em entendimento de outro. Olha só. A coisa está séria, então. Né? A coisa está séria. Né? Se as igrejas todas se unissem em uma só doutrina, qual doutrina seria? Vamos fazer de conta que as igrejas do mundo todo decidiram e há uma só doutrina. Como o futebol. O futebol do mundo todo segue uma só doutrina, ou um só ensinamento. Né? Derrubar um dentro da área é pênalti em todo o mundo. Então, a igreja decidiu. Aliás, nós cristãos precisamos ter vergonha disso. Nós precisamos aprender e respeitar a palavra futebol. O futebol, os jogadores respeitam a doutrina, o ensinamento da FIFA. E nós cristãos não estamos respeitando o ensinamento e a doutrina de Cristo. Cada um tem uma doutrina diferente. Está vendo? Se as igrejas todas se juntassem para... Vamos agora ter uma doutrina só. Qual doutrina eles deveriam aceitar? Como uma só. Uma doutrina só para todas as igrejas. E uma doutrina da Assembleia e as outras de lá fora? Doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus? Então, uma doutrina da Batista? Não. Joga tudo fora. A doutrina de Cristo. Essa seria. Veja Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Veja o que diz. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de Deus, não da parte de homem, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, e o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos estão comigo nas... Opa! E todos... Ok. E todos os irmãos estão... Ok. E todos os irmãos estão comigo todos estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era. Desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. E na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, e seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, e seja amaldiçoado. Olha só. Aí fala, ainda eu admiro muito que vocês já passaram tão depressa desse evangelho para outro. Não é, aí ele volta atrás e fala, não é existe outro evangelho, ele está querendo perturbar. Ou seja, se está ensinando coisa e não está de acordo com a Bíblia, isso não é o evangelho de Jesus Cristo, isso é outro evangelho. E esse está trazendo esse outro evangelho, está querendo perturbar a Jesus Cristo. Aí ele fala, ainda que nós os apóstolos, ou um anjo vem do céu ensinar coisa que não está de acordo com a Bíblia, seja amaldiçoado. Se os apóstolos vierem ensinar coisa que não está de acordo com a Bíblia, ou se um anjo vem do céu ensinar coisa que não está de acordo com a Bíblia, isso é amaldiçoado. E nós estamos aceitando o que o pastor fala,
o padre fala, e o professor fala, dizendo amém, aleluia, sem examinar nas escrituras. A Bíblia está dizendo, se não está ensinando de acordo com a Bíblia, ainda vem um anjo do céu. Se ensinar, não esteja de acordo com o Novo Testamento, seja amaldiçoado. E eu estou dizendo amém, aleluia, para tanto ensinamento errado de professor, de padre, de pastor, de quem quer que seja. Por isso está tendo tantas divisões, tanto ensinamento errado, porque estamos aceitando. Muitos líderes religiosos modificaram ou tornaram o evangelho mais fácil, isto tentando dar uma ajuda a Deus. Mas o que Deus acha disso? Deus precisa de ajuda? Ele, e pôs a mão da aliança, foi querendo ajudar. Mas o que foi que Deus falou? Não precisa fazer isso. Romanos 16, 17, capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo-lhe, irmãos, e tome cuidado com aqueles que causam divisão e obstáculo nos ensinamentos que vocês receberam. Nós estamos fazendo isso. Tomar cuidado com aqueles que causam divisão e obstáculo, né, nos ensinamentos que os apóstolos passaram. Está vendo? Estamos fazendo isso, tendo esse cuidado. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seu próprio apetite, mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos ingênuos. Olha só, essas pessoas não estão servindo a Cristo. Se não está ensinando de acordo com a Bíblia, não está servindo a Cristo. Se não está servindo a Cristo, está servindo a quem? Se não está servindo a Cristo. Eu não quero nem saber quem está servindo. Se não está servindo a Cristo, já é o bastante para jogar fora. Devemos nos afastar dos que não ensina e nem aceita a doutrina dos apóstolos. Se tem uma religião, uma denominação e não está ensinando de acordo com o ensinamento dos apóstolos, a ordem da Bíblia é se afasta deles. Devemos se afastar deles. Está vendo? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, e atua com eficiência em vocês, os que crê. Vocês receberam a nossa, usa Paulo falando, né? Vocês receberam a nossa palavra, a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como verdadeiramente ela é, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, os apóstolos ensinaram a palavra de Deus. Se você aceitar, está aceitando a palavra de Deus. Se rejeitar, está rejeitando Deus. Ok. Então, essas 20 mil igrejas têm mais de 40 mil doutrina, se ela não combinar ou não tiver de acordo com a Bíblia, ela será amaldiçoada, né? Conclusão que eu fiz é antigo, por isso está escrito se essas 20 mil igrejas, mas tem mais de 40 mil hoje, né? Então, se essa mais de 40 mil igreja ou doutrina não combinar, não estiver de acordo com a Bíblia, seja amaldiçoada. É isso que a Bíblia diz. Se a minha igreja, se a igreja que você frequenta não está de acordo com a Bíblia está dizendo que ela é amaldiçoada. Isto é divisão no cristianismo. E a divisão no cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus. Devemos a unidade baseado exclusivamente na verdade de Deus, revelada em sua palavra. A maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus, e ele já fez isto e resistiu.
e deixou registrado na Bíblia. Vamos respeitá-lo ou vamos rejeitar? É a vontade de Deus respeitar. Mas você decide se você quer respeitar e viver somente o que o Evangelho diz ou viver na religião, de acordo, aceitar o que a religião ensina e pronto. Jesus irá nos salvar segundo a sua palavra, através da obediência à sua palavra. Jesus vai nos salvar segundo a palavra dele, através da obediência à palavra dele. No dia do juízo final, Jesus vai trazer a Bíblia, e cada um vai ser julgado de acordo com o que está escrito na Bíblia. E por isso nós devemos viver de acordo com o que está na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus não irá nos salvar segundo o que o Padre fala sobre Jesus. Jesus não irá nos salvar segundo o que o pastor falou sobre Jesus. Jesus não irá nos salvar segundo o que o professor falou sobre Jesus. Jesus irá nos salvar segundo o que ele falou. O próprio Jesus falou. Irmão, quero lembrar-lhe o Evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a palavra que lhe preguei. Olha aí. Por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a palavra que os apóstolos pregaram. Caso contrário, vocês têm ido em vão. Essas religiões, essas denominações, e não ensinam o que a Bíblia diz, está fazendo tudo em vão. Está fazendo tudo em vão. E precisa mudar. E Deus nos abençoe e nós possamos respeitar a palavra de Deus. Eu sou Luizinho, você tem aí o meu endereço, pode mandar sua pergunta, seu comentário, e eu vou receber com bastante alegria. Um abraço a todos.